Zacarias, ele era um sacerdote, ele vem de uma linhagem sacerdotal. A Bíblia fala que ele é da ordem de Abias. E Zacarias casado com Isabel, também de uma linhagem sacerdotal, da linhagem de Arão. Então, nós temos aqui uma inspiração na palavra de Deus a respeito de Zacarias, casado com Isabel. Então, nós vemos aqui, ambos já vinham de uma linhagem sacerdotal. Serviam ao Senhor, conheciam a palavra do Senhor, né? Então, eram pessoas que tinham conhecimento, servos do Senhor, possivelmente, né, por já ter ali essa profundidade ali também na palavra do Senhor, pessoas que na sociedade ali, né, visualmente, com o intelecto já mais desenvolvido, e a Bíblia fala algo a respeito deles que já começa a me chamar a atenção, que ambos eram justos perante o Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Alguém que tinha um bom testemunho. Então, nós estamos falando aqui, não é de uma pessoa, para os nossos dias, um recém-convertido. Alguém que já caminhava com o Senhor, né? Servia. Quem conhece um pouquinho a respeito do tabernáculo, sabe já do que eu vou comentar um pouquinho. Quem ainda não conhece a respeito do tabernáculo, nós temos o Carisma. Por favor, se inscrevam no Carisma na próxima turma. E nós vamos ter uma aula muito específica a respeito do tabernáculo. E vocês vão entender o tabernáculo no Antigo Testamento e Jesus no tabernáculo. Porque tudo que tem ali tem um significado. Tudo na Bíblia, queridos. Tudo na Bíblia fala. Tudo tem algo profundo. Tudo tem um sentido. Tudo tem um significado. Sabe? E Zacarias servia. Ali, se você passear ali um pouquinho, vai falar que ele servia ao Senhor, ele oferecia incenso, né, em adoração. E pesquisando um pouquinho a respeito desse nome, Zacarias, já me chama a atenção aí. O nome Zacarias vem do hebraico. Vou tentar pronunciar, tá? Vocês me ajudem aí, se alguém souber melhor. Zechariah. É uma junção composta de Zechar, que significa ele lembrou, e Yahvé, Deus, o Senhor. Então, lembrado por Deus. Essa junção, lembrado por Deus. Esse é o nome de Zacarias, lembrado por Deus. Naquela época, o pai que definia o nome do filho. Então, o pai deu essa identidade para essa pessoa chamada lembrado por Deus. Essa é a identidade que veio ao coração do pai de Zacarias, de uma linhagem sacerdotal, de uma família sacerdotal. Então, essa é a identidade que Deus inspirou esse pai, lembrado por Deus. Então, se eu tivesse que, eu pensando a respeito, compartilhar algo que ficasse guardado no coração de vocês hoje, isso veio muito forte a mim, que fique guardado isso, lembrado por Deus. Você já imaginou aí você, em Atos 29, Atos 30... sendo definido assim no mundo espiritual? Márcio, lembrado por Deus, né? Daniel, lembrado por Deus. E assim cada um de nós, né? Adriana, lembrada por Deus. Mas nós vamos olhar aqui 3 situações. Se ele vivia a intensidade na vida dele, a totalidade de ser lembrado por Deus, né? Era um homem que conhecia a palavra, já caminhava. Então nós vamos ler ali, por favor, se puder colocar versículo 10 ao 13. Primeiro aspecto que nós vamos analisar junto, amém? Vocês me ajudem, gente. Vamos comigo, porque eu não sou pregadora. Eu sei que eu fui chamada para ser a apacentadora das ovelhas de Jesus. Então, eu preciso de vocês comigo, tá? Me ajudem aí. Lucas 1, lá do 10 ao 13. Vamos lá? Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Amém, glória a Deus. Então, é o primeiro aspecto que eu queria que você analisasse comigo. Na minha versão, existe a definição do anjo ali. O anjo Gabriel apareceu para ele e falou exatamente isso. Então, nós vemos aqui, desculpa, Zacarias estava servindo, amém? Então, ele estava ali servindo ao Senhor. Se você olhar ali um pouquinho antes, já se define que ele é de idade avançada. Isabel também de idade avançada. Sacerdotes, conheciam a vontade de Deus. Isabel era
estéril. É vontade de Deus essa mulher estar estéril? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Um sim, outro não. Deus, lá no começo, quando Ele criou o homem e a mulher, o que Ele, como propósito? Crescer e multiplicar. Então, é propósito do Senhor, os filhos são propósitos do Senhor. A esterilidade, né, não é algo que o Senhor planejou. Pode existir uma permissão por um tempo, né? Mas a esterilidade é vontade do Senhor? É propósito do Senhor? Não. Ai, Adri, isso aí você entra num assunto muito profundo, porque daí existe aqueles casos, daí a pessoa, né, e daí ela vai ficar frustrada, daí entra nível de fé. A gente não vai entrar mais em profundidade a respeito disso, a gente pode conversar isso no outro dia, e você faça carisma também, que você vai aprender um pouquinho mais sobre fé, tá bom? Mas o propósito de Deus inicial é que a mulher gere, que o homem cresça, multiplica. Esse foi o propósito que o Senhor criou lá atrás. Amém? E, então, a Isabel é estéril. Ali o texto diz que ela é estéril. E os dois eram de idade avançada, mas serviam. Eu já aprendo aí que mesmo ele poderia ter ficado frustrado, né? Poxa vida, sirvo ao Senhor, estou aqui, sou sacerdote, e o tempo vai passando, e Isabel não engravida, e o tempo vai passando. Mas ele continua servindo. Ele não para. Se porventura em algum momento ele ficou frustrado, ele continua servindo. Isso não abala aquilo que, né, no coração dele é forte ali, aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? E nós, assim, a gente observando aqui, algo que me chama muito, muito muita atenção, é que ele estava lá dentro oferecendo incenso, adorando ao Senhor. A Bíblia fala que ele estava do lado, esse anjo apareceu à direita do altar do incenso. Esse lugar ali é o local de adoração, onde esse anjo apareceu para ele. Então, no momento de adoração, de uma oração desse homem, Zacarias, nessa identidade que Deus inspirou o pai dele a trazer como ser lembrado por Deus. Então, ele continua servindo, mesmo em idade avançada, não se realizou tudo o que ele esperava em Deus, mas ele continua servindo e ele está adorando. Aí esse anjo visita ele em que momento? Quando ele está lá dentro orando e todos lá fora estão orando. As pessoas que compartilham da mesma fé que ele. Existe uma unidade ali em oração. Uma concordância em oração, da manifestação ali do poder de Deus. Há poder, queridos, nessa unidade em oração. Tem coisas que nós vamos viver em Deus no nosso tempo no secreto. Mas tem coisas que só vão romper na nossa vida. Nós só vamos ter experiências quando houver a unidade em oração das pessoas que compartilham da mesma fé, da igreja do Senhor Jesus, que compartilha da mesma fé. Muitas vezes a gente ouve, eu sou igreja e eu sou igreja na minha casa. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, meus queridos, você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita naquele que Jesus é Senhor e Salvador. Né? Nós somos membros da igreja, mas nós não somos igreja sozinho. Então, você pode ser, vou dar um exemplo, o pé, ele pode ser o dedo, ele pode ser a mão, ele pode ser o joelho, né? Aquele pode ser o dedinho da unha do pé, que não significa que ele é menos importante do que aquele que é o braço, porque cada um tem uma função. Todos nós somos igreja. Isoladamente, nós não somos igreja. Isoladamente, nós somos ali um templo do Espírito Santo que está andando sozinho. O corpo, o membro no corpo, que Cristo é o cabeça, ele anda, ele caminha, ele avança. Eu vi uma reportagem esses dias que encontraram, em Guaratuba, um dedo dentro de um pote. Você viu isso? Na cidade onde a gente morava lá. Eu falei, gente, uma tragédia, né? Mas aquilo me fez pensar. Um dedo lançado fora sozinho é o quê? É uma aberração, é uma tragédia, é morte. Um membro fora desse corpo é morte. Mas um membro no corpo, em unidade, em oração, traz um extraordinário, um mover extraordinário do Senhor, uma atuação de uma mensagem do próprio Deus, porque Gabriel se apresenta ali como mensageiro de Deus, trazendo uma intervenção de Deus sobre aquela situação. Então, o que eu aprendo aqui
nisso que nós lemos aqui junto, né? Primeiro aspecto para a gente analisar. Aquele que serve, orando, em concordância com as pessoas que caminham na mesma fé, experimentam do extraordinário. Experimentam de uma intervenção de Deus. Isso é para a sua vida, meu querido. Então, nessa noite, nesse culto fé, eu quero dizer, isso é para a sua vida, isso é para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que nós somos esses que você vai orar lá sozinho na sua casa, no seu secreto, mas vai existir unidade entre nós, nessa concordância em oração, estabelecendo a vontade de Deus. Isso vai trazer a intervenção de Deus no extraordinário, amém? Amém, glória a Deus. E aí, caminhando um pouquinho sobre esse texto, eu não sei se você já conhece a história, mas se você já conhece, quem não conhece, eu incentivo a ler todo o contexto. Quem já conhece, vamos comigo nesse pensamento aqui. Caminhando um pouquinho mais, a gente vê o que acontece. O anjo se apresenta para ele, nós lemos ali, ele fica com medo, mas ele ouve, ele recebe a notícia. E o anjo até define o nome que vai ser desse filho, né? O anjo traz a identidade, João. Mas ele fica lá dentro e ele questiona o anjo. Ele fala assim, mas como é que vai ser? Eu sou já de idade avançada. Né? Vamos ler lá, versículo 18 ao 20? Tudo Lucas 1, né? Se puder colocar lá. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Olha que situação, que traz um impacto para as nossas vidas, né? O anjo se apresenta, falando quem que ele é, a identidade. E se você ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que Gabriel se apresenta primeiro para Zacarias. O mensageiro de Deus, a primícia de uma intervenção de Deus, vem para Zacarias primeiro. Depois que Gabriel se apresenta para Maria, para dizer que nela seria gerado o Messias, né? Em Maria foi gerado o Messias pelo poder de Deus. Mas aqui o anjo foi muito específico. Vocês, né? Maria vai gerar, ela não vai ser Messias, vocês vão gerar João. Então, não era um milagre do Senhor que ia implantar João dentro da barriga. Mas o que aconteceu com Zacarias? Aquele homem que o pai, já inspirado por Deus, falou, você vai ser lembrado de Deus. Você já viveu o extraordinário, ele já vivia experiências. Ele, como sacerdote, servindo ali no tabernáculo, ele estava mais próximo da manifestação da glória do Senhor, quando descia naquele lugar. Né, do que as pessoas que estavam fora do tabernáculo. Então, ele teve experiências. E muitas vezes, queridos, trazendo para as nossas vidas, que com o Espírito Santo também quietou, a gente pode ter vivido experiências, a gente pode ter sido já batizado no Espírito Santo, ter variedade de língua, né, Deus ter nos abençoado, já distribuindo dons, né, e por aí vai. Né, Deus já ter falado, você já ter vivido coisas extraordinárias, eu ter vivido coisas extraordinárias. Mas, em algum momento, ou em alguma área, aquilo que talvez já se passou tanto tempo e não aconteceu ainda, e Deus já até tinha falado. A gente olha para as circunstâncias, porque ele olhou para as circunstâncias, eu sou de idade, ela também. Talvez ele já estava numa idade tão avançada, e eu vou falar de uma maneira muito transparente aqui, que enquanto ele era mais novo, ele tinha uma palavra, ele na força do braço, ainda era jovem, se deitaria com a mulher e poderia tentar ter filhos. Talvez ele já estivesse de idade e nem pudesse fazer mais isso. Então, totalmente ali, ele já estava numa condição de, eu não consigo fazer mais nada por mim mesmo, eu preciso de total dependência de Deus para essa situação ser realmente estabelecida. E o que entrou aí? Que ele ficou mudo? A incredulidade. E é o segundo ponto, assim, que me veio um coração com muito temor. Que área das nossas vidas, que área da minha vida ou da vida de cada um de nós aqui, de quem está participando também online, nós temos nos calado, temos ficado mudo, porque a incredulidade nos cala, traz mudez. A gente deixa de falar, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, e a gente para de profetizar, para de chamar a existência. A gente se conforma às vezes, talvez, né, não sei se é bem assim, né? Olhando para a circunstância, tá bom, Deus falou, mas eu vou continuar servindo, eu amo ao Senhor. Daí se apega, talvez a gente se apegue às situações daquilo que a gente já viveu,
com as experiências extraordinárias que a gente já teve, mas em alguma área a gente se cala, a gente para de profetizar. Então, eu aprendo aqui essa mudez de Zacarias nessa área da vida dele, aonde ele tinha que depender. Então, nas outras áreas, talvez ele fosse até 100% dependente de Deus, mas tinha uma área que ele ainda não era. E trouxe esse resultado de uma mudez por um tempo, né? Então, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, esteja trazendo para nós. Senhor, olha para o meu coração. Tem alguma área que eu tenho parado de profetizar já? Tem alguma situação que eu falo, acho que não. Estou aqui na América, é tão difícil falar inglês. Acho que não. Tem alguém que me ajuda, né? Vai lá para mim e fala. Eu acho que não. Tão difícil o documento? Acho que não. E aquele familiar ali, acho que não. Aquele diagnóstico médico? Acho que não. E a gente vai parando de falar, sem perceber. Sem profetizar, né? E nos calamos. E a gente vendo um pouquinho mais a respeito disso, na sequência, é interessante, eu vou citar um exemplo aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, até porque Isabel, a esposa dele, é minha inspiração para o Shine. As mulheres do Shine sabem que já estamos buscando de Deus, né? Alguém para a gente, para o próximo Shine, compartilhar e vir caracterizada. Mas tem um momento que Isabel recebe Maria na casa dela, né? E Maria, antes de ir na casa dela, Maria ficou sabendo pelo anjo Gabriel que Isabel estava grávida, e a diferença de idades delas é muito grande, né? A Bíblia fala, né? Porque Maria era bem jovem, e Isabel já de idade avançada, mas isso despertou em Maria uma vontade de ir lá, mesmo que ela andasse muito para ver Isabel. Por quê? Porque o testemunho do que Deus estava fazendo na vida de Isabel fortaleceu a tal ponto a vida de Maria que ela quis se deslocar para estar perto. Então, assim, abrindo um parênteses, a fé, o testemunho de fé de alguém impulsiona pessoas a estar perto. Não é assim? Quando você vê que alguém que tem fé, que é fortalecido em fé, e às vezes em alguma área a gente não está, impulsiona o outro. Isso era uma realidade na vida de Isabel, mas na vida de Zacarias, nessa área não era, ainda. Mesmo tendo uma identidade estabelecida por Deus, que era um homem lembrado por Deus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo esteja mostrando aí. Vá perguntando para o Espírito Santo, Senhor, que área da minha vida que eu tenho ficado mudo? Porque eu posso caminhar com pessoas perto de mim, eu posso ter um cônjuge que é mais forte em fé, mais fortalecido em fé do que eu. Mas eu ainda tenho alguma área que eu ainda não estou atuante. Eu me calei, eu me conformei. Eu olhei para as circunstâncias e minha fé está abalada. E eu tenho percebido que eu parei de profetizar, eu parei de chamar a existência pela vida. Então, o Espírito Santo vai mostrar, em nome de Jesus. E continuando pelo texto, Lucas 1 ainda, do 59 ao 64. Agora a gente vai ler um pouquinho, tá? 59 ao 64. Colocou lá? Vamos acompanhar lá? No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, para a admiração de todos, escreveu o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Vamos lá no 67 e depois no 76? Que daí depois disso que aconteceu. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aí tem a sequência, nós vamos lá no 76, tá? Depois vocês podem ler com calma em casa e tudo mais. E começa ele ali fazendo um cântico, e aí ele fala assim, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Glória a Deus. Então, olha o que aconteceu. Ele passou por tudo isso. Agora eu quero que você pense aí comigo. Zacarias participou dessa gestação, do que estava sendo gerado? Ele estava presente, né? A esposa dele ali, ele estava presente. Mas ele estava ativo naquilo que estava sendo gerado? Não estava totalmente ativo. Sabia que há uma comprovação médica, talvez
quem entenda um pouco mais possa até me ajudar nisso, em relação a esclarecer, sobre o bebê na gestação, ele vai reconhecendo a voz, né, da mãe, a primeira é a mãe, né, depois do pai, quem convive ali vai falando, diz que o feto já vai reconhecendo a voz de quem está ali, está perto, quem é participante, né. E interessante que ele acompanhou, ele estava perto, mas ele não era totalmente ativo no que estava sendo gerado. E muitas vezes, queridos, Deus está gerando algo. Nós estamos assistindo. Ele assistia o que acontecia, mas ele não era participante ativo. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos essa revelação do Espírito Santo de Deus. Deus, tem alguma coisa que está acontecendo que eu só estou assistindo? Deus, eu quero participar disso. Eu quero participar do teu mover, Senhor. Me inclua nisso. E em nome de Jesus, se em aquela área, em alguma área eu estou mudo, isso hoje vai se encerrar. Isso hoje vai ser ativado. Nós vemos aqui que diz que ele, quando falou para colocar o nome, ali ele deu um jeito de pegar uma tabuinha. Então ele se comunicava. Aí eu pergunto, olha a situação. Como é que Isabel sabia que o nome dele tinha que ser João? Porque o anjo falou lá quando ele estava adorando, quando ele estava derramando incenso para o Senhor. O anjo apareceu para Isabel? Não apareceu. Apareceu para ele e falou para ele. Então, de alguma maneira, ele deu um jeito de se comunicar. E as pessoas fazem isso quando não verbaliza, né? Mesmo ela assistente, quando é alguma coisa que afeta diretamente um familiar seu, ela dá um jeito de dar sinais. Ela não participa ativamente. E muitas vezes a gente não participa ativamente, mas a gente dá uns sinais. Né? A gente usufrui de alguns sinais. Às vezes, sinais do Senhor vêm até nós, mas a gente não está ativo totalmente. Mas a hora que ele se posiciona, ele fala assim, fala não, né? Ele pede a tabuinha ali e escreve, ali ele se posiciona, ele põe ali, ó. Agora eu vou definir a identidade do meu filho. Agora eu vou ativar aquilo que o Senhor falou sobre ele. Ali, o que aconteceu na vida de Zacarias nesse momento, quando ele se posicionou? A fé dele foi ativada. A fé dele foi ativada. E em nome do Senhor Jesus, essa noite, o Senhor vai ativar. Eu tenho uma certeza convicta no Espírito que o Senhor vai ativar a fé aqui no nosso meio, assim como Ele tem ativado a minha, em coisas que eu nunca experimentei, nunca imaginei viver. Se você tem alguma dificuldade em alguma área da tua vida, você já viveu experiências com o Senhor, amém, glória a Deus. Mas o Senhor tem coisas novas. Se você, eu não sei, tem alguém aqui que não fala inglês? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não fala? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai ativar isso hoje. You can speak English. You can speak English. Receive. Yeah? Amen. Deus vai destravar isso. Deus vai destravar isso. Muitas vezes a gente se cala. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus teve que me levar para Seattle para eu destravar o inglês. Eu falei, Deus, fiquei muda, né? Podia ter sido destravado aqui, né? Não precisava ter gasto tanto dinheiro para ter ido lá, né? Por quê? Posicionamento. Fiquei muda, parei de profetizar. A gente, sem perceber em alguma área, às vezes a gente fica estagnada. Alguém ajuda, alguém vai ali, faz alguma coisa. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? E estou expressando aqui no meu caso. Mas assim, Deus vai mostrar para vocês o que é. E a gente rompe. Quando a gente se posiciona, o que Zacarias fez aqui, quando ele pediu aquela tábua para escrever, ele se posicionou. Ele se posicionou ali na identidade. Epa, se eu não colocar aqui, vão querer colocar o nome de Zacarias. O meu nome é ser lembrado por Deus. Mas para esse menino, ele vai ser profeta do Altíssimo. Deus tem coisas maiores. Para a minha geração, Deus tem algo maior. E eu vou deixar legado em nome do Senhor Jesus. Aquilo que eu já vivi, eles vão viver muito, muito, muito mais. Eles são flechas que eu vou lançar longe. Em nome do Senhor Jesus. Ele se posicionou. Ele não se conformou. Mesmo que ele tenha vivido coisas boas em Deus. Ele falou, não, eu preciso me posicionar. Porque isso vai alcançar gerações. Se nós não nos posicionarmos, se a nossa fé constantemente não for sondada e não for ativada, a gente fica estagnado. E sem perceber, a gente vai ficando mudo em algumas áreas das nossas vidas. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, quero pedir que você feche os seus olhos agora. Por favor. E em nome do Senhor Jesus, você vai pedir agora ao Espírito Santo de Deus. Que Ele esteja mostrando aí para você. Senhor,
Aonde eu tenho ficado muda? Eu parei de profetizar por aquela pessoa que eu já orei, e daí eu olho, o Senhor já entregou palavras, mas essa pessoa continua ainda repetindo padrões, comportamentos, e eu tenho ficado mudo. Falei, entreguei. Descansei no Senhor. Né? Nós precisamos descansar no Senhor, sim, mas em nome do Senhor Jesus, nós não podemos ficar mudos. Então, Senhor, em nome de Jesus, vai mostrando agora, Senhor, a cada um de nós, incluindo a mim também, em que área das nossas vidas, Senhor, que eu tenho permitido ficar estagnada, tenho me conformado, e tenho muitas vezes ficado com apego daquilo que eu já vivi como experiências passadas com o Senhor, que são maravilhosas, me impulsionaram já, mas para aquele tempo. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós chamamos a existência essa palavra estabelecida, o Senhor ativando fé aqui no nosso meio, uma ativação de fé, em viver coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegaram ainda ao nosso coração, e é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Em nome do Senhor Jesus, ativa isso no nosso meio. A palavra do Senhor diz que obras maiores nós faremos. Então, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, impulsiona o nosso falar, Senhor. Coloca nos nossos lábios a Tua vontade sobre pessoas que temos orado muitas vezes, Senhor, apenas para cumprir protocolo. Pai, em nome de Jesus. O Senhor me mostra que nós temos desistido de algumas pessoas, queridos. Mas eu quero te falar, o Senhor não desiste de ninguém. Então, em nome de Jesus, que o Senhor vai hoje fundamentar a nossa fé, numa fé inabalável. Não importa o diagnóstico que alguém tenha chegado até você e tenha falado, não desista, não desista. Ore até o fim. Se o Senhor, por vontade dEle, por permissão dEle, mesmo que o Senhor tenha recolhido ou recolha, não desista. Não desista, em nome do Senhor Jesus. Não desista daquele sonho. Zacarias tinha um sonho de gerar, não desista. Esse sonho é de Deus, não desista. Nós não caminhamos por intuição, nós caminhamos por impressão do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo tem colocado uma impressão no teu coração. Gere isso no Senhor, sendo participante, não apenas assistente. Em nome do Senhor Jesus, cresça isso em fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor impulsione uma sede da palavra de Deus no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E que venhamos a levantar a partir dessa noite escudos de proteção, levantando a palavra do Senhor como bandeira. Profetiza, profetiza, profetiza em nome de Jesus. A fé do Senhor, a fé vai ser fortalecida. A fé no Senhor é fortalecida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diante de mim, aleluia. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé, pela fé. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, meu Pai. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai querido. Eu tenho algo a dizer para você nesta noite. Talvez você entrou aqui dizendo assim: o Senhor tem se esquecido de mim. Ou talvez você está assistindo online e está dizendo: o Senhor se esqueceu de mim. Eu quero dizer para você: você é lembrado por Deus. O Senhor lembra de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de cada um de nós. Nós somos lembrados por Deus. Aleluia, aleluia. Agora eu quero convidar todos vocês para fechar os seus olhos, colocar suas mãos no coração.
Você que está assistindo também online, eu queria que você, onde você estiver agora, feche os seus olhos, coloque suas mãos no coração. Eu queria agora que você fizesse a oração mais importante dessa noite. Eu queria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço a Ti como meu único e suficiente Salvador. E eu, que um dia andei nos Seus caminhos, por algum motivo me desviei, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe. Ainda com seus olhos fechados, com suas mãos no coração, se você fez uma dessas duas orações, se você está aqui nessa noite, você está assistindo online, se você entregou a sua vida para Jesus, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Levante uma das suas mãos. Todo mundo ainda com os olhos fechados. Somente eu vou abrir os meus olhos. Não abra os seus olhos para que nada tire a sua atenção. 1, 2, 3. Se você que está aqui nesta noite, se você entregou a sua vida para Jesus, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor, ou se você que está assistindo online, se você está assistindo online e fez uma dessas duas orações nessa noite, eu queria que você escrevesse aí, hashtag eu decido por Jesus, e um dos nossos diáconos, um dos pastores vai estar entrando em contato com você, amém? Ainda de pé como estamos, vamos levantar nossas mãos, vamos estar agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai querido, por mais um culto abençoado que o Senhor nos concedeste, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida, pela saúde. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada vida aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor visite a cada coração, meu Pai. Visite a cada família aqui representada, meu Deus. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor possa estar visitando ali onde eles estiverem nesta hora, Pai amado. Guarda os nossos pastores ali, Senhor Deus, naquele lugar. Cubra eles com teu sangue precioso. Usa a vida deles ali com unção e poder, Pai amado. Continua abençoando a vida da pastora Adriana, Senhor Deus, usando ela com unção e poder. Ó Pai querido, ser conosco no restante dessa noite, meu Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham um restante de semana abençoada. Não se esqueçam do culto domingo às 10 da manhã e às 7 da noite. Amém? Deus abençoe a todos. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre,